Retomando, então, as nossas atividades, teremos agora o informe institucional do Comitê Regional de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas e Discriminação no âmbito do TRT da 15ª Região. Para compor a nossa mesa de trabalhos, convidamos o presidente do comitê, Sua Excelência, o desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, e o excelentíssimo juiz Marcos Menezes Barberino Mendes, titular da Vara do Trabalho de São Roque, integrante do mesmo comitê. Bem, boa tarde. Eu sou Eduardo Zanella, Marcos Barberino. A nossa ideia aqui é passar aos senhores aqui algumas noções do nosso comitê, do nosso tribunal, para termos uma noção de como combatemos esse tipo de problema. Aliás, dentro daquela questão que foi colocada de manhã, né, de uma linha da sociedade escravagista, ainda cabe ressaltar que existe até um comitê aqui de trabalho escravo. Então, eu queria inicialmente quero agradecer à comissão organizadora pela concessão de um espaço para que possamos falar sobre o Comitê Regional de Combate ao Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e Discriminação. Ele foi instituído pela Portaria 59/2014, de 30 de setembro do mesmo ano, para o enfrentamento da exploração de trabalhadores em condições análogas à de escravo, assim como o tráfico de pessoas, e também com o objetivo de elaborar estudos, apresentar propostas de ações, projetos, dentre outras atividades voltadas ao referido combate. Para o desenvolvimento dessas atividades, o comitê poderá solicitar informações e apoio a todas as unidades administrativas do tribunal, além de realizar ações conjuntas com o Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e demais instituições. Ele é composto por 3 desembargadores e 2 juízes titulares de varas. Em junho de 2015, foi editada a Portaria 42, que ampliou a sua competência para incluir a discriminação no trabalho, também para o nosso comitê. Ele tem, entre outras atividades, o nosso comitê promove encontros, seminários, sobretudo com os juízes do trabalho, procurando sensibilizá-los sobre a importância da identificação de situações de trabalho escravo, tráfico de pessoas e discriminação, assim como o detalhamento das provas na instrução de processos trabalhistas para que essas possam subsidiar as investigações criminais e punições por outra esfera do Poder Judiciário. Nos encontros regionais com os magistrados da circunscrição, como já ocorreu aqui em São José do Rio Preto, em Sorocaba e São José, contamos também com as participações na programação dos poderes executivo e legislativo. Quero só ressaltar aqui que, obviamente, como foi falado logo pela manhã na palestra de abertura, na conferência de abertura, sobre a questão da escravatura, aquela manifestação daquele deputado em 1800 e pouco aí, que, logicamente, não estamos falando daquele escravo, estamos falando do escravo contemporâneo, né? Sujeito a jornada degradante, etc. Em dezembro de 2016, foi editado um ato muito importante, o ato 16-GP, que estabeleceu o protocolo a ser observado pelos integrantes do plantão itinerante, formado por magistrados inscritos, e também pelos juízes que estiverem de plantão nas unidades judiciárias. Então, estou ressaltando aqui que esse protocolo ele não se destina só aos juízes do plantão nosso, do comitê, aqueles que estão acompanhando diligências do Ministério Público, eventualmente. Ele se aplica também aos nossos colegas, eu sei que temos vários colegas aqui hoje, que, num plantão de fim de semana, poderão ter esse encargo. Por isso que eu acho interessante que leiam, pelo menos, essa questão, esse protocolo, que foi instituído aqui pelo nosso tribunal. É o ato GP19. Como relacionamento com outras instituições, nós participamos da COETRAI, de São Paulo, uma comissão de trabalho escravo e também de tráfico de pessoas.
e da Comissão Interdisciplinar sobre Tráfico de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado. Como relacionamento com outras instituições, né, nós participamos dessas duas comissões que eu mencionei, e também engajado no combate à discriminação racial e à situação dos afrodescendentes, suas conquistas e direitos, reforçando a necessidade de avanços no que diz respeito, principalmente, ao mercado de trabalho, tem participado das ações afirmativas da Afrobras, que é a Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, voltados à igualdade racial e à adoção de um modelo de inclusão social ao primeiro emprego. O nosso comitê tem um plantão itinerante, que foi instituído pela Portaria 46/2014, em que participam juízes inscritos voluntariamente, se destina a acompanhar as diligências solicitadas pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, e tomar as medidas urgentes voltadas à erradicação do trabalho escravo, degradante, tráfico de pessoas e discriminação. Eu quero aqui, nesse momento, aproveitar aqui e fazer um agradecimento aos nossos juízes. Eu ia fazer um ofício, mas como diante de inúmeras atividades, eu fazer aqui publicamente, acho que mais fácil até. Quero fazer aqui publicamente aos juízes Bernardo Frigeri, César Reinaldo Basile, Michele do Amaral, Patrícia Maeda, Paulo Martinez e Tiago Paz, além do Renato Trevisani e Marcos Barberino, que está aqui comigo, que os dois últimos integram o comitê, que se dispuseram em participar do plantão itinerante. E quero aqui também, não sei se algum deles está aqui, se temos algum colega desse que se inscreveu, que nós faremos uma reunião aqui no próximo mês para tratarmos algumas questões pertinentes a isso. Bem, recentemente o comitê resolveu editar uma série de relatos de magistrados e suas experiências diante de situações de trabalho análogo ao de escravo, tráfico de pessoas e discriminação, denominada Vida e Trabalho, que foi produzida pela nossa Coordenadoria de Comunicação Social, nosso tribunal. Então, aqui eu quero agora passar aqui um pequeno vídeo, é rápido, viu? Não precisa se preocupar, que é muito rápido aqui, com o depoimento de uma colega nossa, da Márcia Mendes, que nós estamos lançando aqui essa semana. Serão depoimentos de vários colegas. O relato que eu trago hoje é sobre minha atuação numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, na Vara do Trabalho de Itapeva, na divisa de São Paulo com o Paraná. Esta foi, sem dúvida nenhuma, uma das ações que me consumiu mais emocional e profissionalmente. O Ministério Público do Trabalho pretendia que o Judiciário determinasse ao Ministério do Trabalho a expedição da carteira do trabalho para um garoto que se acidentara no trabalho aos 10 anos de idade. Evidentemente que me consumiu emocionalmente como mãe, como magistrada, do ponto de vista principiológico, sou absolutamente contra o trabalho infantil, mas eu estava diante de problemas processuais e principiológicos que eu precisava superar. Havia uma criança de 10 anos que, trabalhando na plantação de cana, lá na região de Itapeva, havia se acidentado com um prego num caixote de madeira, onde se acomodava tomates, e o prego atingiu o olho dessa criança e ele veio a perder a visão. À época, havia a possibilidade dele ficar completamente cego das duas vistas. Havia também a questão processual, se a Justiça do Trabalho poderia determinar ao Ministério do Trabalho alguma conduta administrativa. E isso me consumiu muito profissionalmente. E eu optei por aplicar uma frase muito famosa de Eduardo Couturi, que diz: se um dia você encontrar o direito em conflito com a justiça, não titubeie, escolha a justiça. Então eu determinei ao Ministério do Trabalho que expedisse a carteira do trabalho.
esse garoto de posse da carteira do trabalho, no acordo nessa mesma ação, o empregador assinou a carteira do trabalho desse garoto, o Gedeão, e o Ministério, e ele se habilitou ao benefício previdenciário, o qual ele recebeu, se não me engano, recebe até hoje. É importante também salientar que a família desse garoto, nesse processo, e através de colegas que me sucederam na designação, fizeram um acordo com o empregador que tiveram a cessão de parte da terra, porque pessoas pobres, em situação de risco social e econômico, eles passaram a poder produzir na própria terra e tirar dali o seu sustento. A ideia era, se um adulto se acidentasse de maneira tão grave, ele teria o benefício previdenciário para o resto da vida. Por que sonegar isso a um garoto de 10 anos? Porque a Constituição proibia o trabalho antes dos 16. Proibia no sentido de proteger o menor, não de tolher dele a proteção que um adulto teria na mesma condição. Penso que processo não é o fim da tutela jurisdicional, ela é só um caminho. Superei, então, todos os entraves processuais e até os principiológicos, e esse garoto hoje, jovem adulto, tem dito nas entrevistas que vejo dele, todas as vezes que tenho contato, que ele quer ser um juiz do trabalho. Penso que o judiciário trabalhista possibilitou esse garoto ter confiança no futuro, uma confiança no Estado. Sem dúvida nenhuma, foi uma das decisões que mais me marcou nesses 17 anos de magistratura. Bem, nós teremos ainda mais uma série de depoimentos, talvez mais 7 ou 8. A nossa ideia, a ideia do comitê foi trazer aqui para as pessoas conhecerem o juiz, né, nas suas aflições, nas suas dificuldades para julgar um caso, nas suas reflexões, enfim, o lado humano do juiz, né? Porque nós temos, pelo menos é o que eu percebo, assim, às vezes você conversando aqui com algumas pessoas, eles acham que o juiz está num outro patamar, né? Que ele não se envolve com essas questões, ele não sofre essas influências, essas dificuldades para julgar um processo. Então, esse é o nosso objetivo do comitê, e quem assistiu o vídeo, acho que pôde ter uma noção com a nossa colega, o que ela passou, suas aflições para julgar um caso, ficou tão marcado, foi um caso tão marcante aqui para a nossa sociedade. Bom, enfim, dentro daquela programação e daqueles minutos que nos foram concedidos aqui para o comitê, né, Barberino, eu já tenho que passar a palavra aqui para o nosso colega Barberino, tecer algumas considerações, né, sobre essa questão do trabalho escravo, análogo ao de escravo, etc., e alguma noção também relacionado ao que virá aqui da reforma trabalhista. Vamos usar os nossos 20 minutos como nós queremos, né? E não podemos passar o tempo, senão estaremos sujeitos ao nosso corregedor já cortá-lo, assim, que ele está bem sentado na minha frente aqui, ele já vai mandar cortar o nosso tempo aqui. Barberino, então, por favor. Boa tarde a todos. Como o desembargador Zanella pontuou, o comitê atua exatamente em áreas críticas, né, da prestação jurisdicional. Ele, na verdade, busca fazer uma sinergia entre os órgãos administrativos e jurisdicionais e sempre buscando resolver problemas de urgência e de visibilização que se relaciona com essa temática, sem prejuízo do juiz natural. Então, na verdade, é um comitê de suporte, né, à atividade jurisdicional e ao trabalho de comunicação social e sensibilização da sociedade. E me pediram para fazer alguns comentários aqui, algumas reflexões sobre qual será o impacto da reforma trabalhista no âmbito da política de erradicação do trabalho escravo. A política de erradicação do trabalho escravo não se trata, na verdade, de uma, digamos assim, já que o Cláudio falou em inglês, de noblesse obligée, né? Não se trata de uma obrigação de nobreza. Se trata, na verdade, de um compromisso histórico da sociedade brasileira que se transformou num compromisso internacional e jurisdicional quando nós, como nação, celebramos um acordo amistoso na Corte Interamericana de Justiça para criar políticas que combatam o trabalho escravo e que, fundamentalmente,
reduza exatamente as falhas jurisdicionais nessa atividade, seja ela de prevenção, de promoção do trabalho decente ou mesmo de persecução civil ou penal. E é por conta desse acordo que, num esforço interinstitucional que envolve os 3 poderes da República, existe a atividade do comitê. E eu tive que falar isso em Minas Gerais sobre um tema análogo, e, ao invés de ficar falando da tipologia da reforma, eu me lembrei de um conceito, que é um conceito, na verdade, hegeliano, que é a ideia de civilização cultural. A reforma traz em si, para a questão do combate ao trabalho escravo, um risco civilizatório, um risco de regressão. E falo de risco porque não necessariamente isso se materializará. A gente não sabe como a norma em abstrato, criada pelo parlamento, será integrada no cotidiano de capital e trabalho, e como isso vai se reverberar em eventuais conflitos jurisdicionais. É possível fazer alguns cenários, né, defender a boatude da regra ou defender seus aspectos malévolos, mas nós não sabemos efetivamente como a sociedade vai interagir com esse novo símbolo cultural. O que posso dizer, e aí na perspectiva de falar aqui sobre o impacto disso no que tange ao trabalho escravo contemporâneo, é primeiro alertar a todos vocês que são atores jurídicos, sejam juízes, sejam advogados, sejam estudantes, que do ponto de vista da tipologia, nada foi alterado. O Código Penal foi reformado em 2003 e passou a conter, numa regra que era um conceito jurídico indeterminado, o antigo artigo 149, passou a conter fenômenos socioeconômicos, porque a regra que tinha um conceito jurídico indeterminado e que aparentemente era mais ampla, não conhecia historicamente nenhuma condenação. Desde a sua promulgação em 1940, não havia condenação sobre trabalho escravo, análogo ao escravo no Brasil. E foi exatamente a jurisprudência civil, a jurisprudência trabalhista, que foi dando esses contornos, que envolve exatamente a nossa interação entre as obrigações patrimoniais que advêm do contrato de trabalho com aquilo que nós tutelamos constitucionalmente, que é a dignidade da pessoa humana, especialmente a dignidade da pessoa humana que trabalha. Bem, mas se não há, então, a alteração do tópico, qual é a consequência da reforma? É que ela tem embutido alguns dispositivos em abstratos que pode esvaziar o conceito do artigo 149, lhe retirando densidade normativa. Esse é um dos principais riscos que estamos correndo. E digo isso porque eu, antes de sentar aqui, eu estava consultando pesquisas antigas, inclusive uma tese de doutorado orientada pelo professor Jacques Markovitch, que foi, inclusive, reitor da USP, e que mostra a evolução da formalização do setor sucroalcooleiro, por exemplo. Nós temos problemas em várias áreas do setor agrário brasileiro, mas esse setor, que é um setor dinâmico, é um setor que mistura agricultura com indústria, e com indústria de alta intensidade tecnológica, foi um setor que foi incorporando a formalização da força de trabalho. De certo modo, de 89 para cá, todos os estados brasileiros, desde Alagoas até São Paulo, saíram de um nível de formalização que beirava em torno do menor de 15% a 30%, e chegaram a níveis que, no sul do país, alcançou 100% de formalização. Isso quer dizer, parece que é um dado apenas quantitativo, mas é também um dado qualitativo. Hegel diz que a quantidade altera, sim, a qualidade. Se nós passamos a ter um mercado de trabalho rural mais formal, isso quer dizer que, qualitativamente, os problemas mudaram de dimensão. Nós deixamos de ter um grau de vulnerabilidade e de exposição dessa força de trabalho para ter um outro, que nós podemos avaliar de qualquer modo, mas, efetivamente, mudou qualitativamente as condições do mercado de trabalho. Eu costumo brincar com os colegas dizendo que nós reduzimos um pouco a temperatura do inferno, mas, de certo modo, é algum incremento quando esses graus de temperatura foram reduzidos.
O que a reforma traz de risco, assim, para ilustrar a vocês, porque o conceito de trabalho escravo contemporâneo para o direito do trabalho não é um conceito punitivo. Ele, na verdade, é uma régua que envolve um marco civilizatório. É mais que um diagnóstico, um termômetro que a gente tem que usar para medir como é que a sociedade brasileira está evoluindo do ponto de vista das suas relações de trabalho. Então, quais são os riscos que o marco regulatório traz para a política de erradicação do trabalho escravo? Primeiro, nós temos uma regra, e vejam só, é uma regra que vai emular a autonomia individual. Parece estranho, mas é isso mesmo. A regra anterior, a regra vigente até o dia 10 de novembro, é uma regra baseada na boa-fé e na liberdade de contratar. O artigo 444 da CLT é induvidoso disso. Agora nós passamos a ter uma regra, a partir de 11 de novembro, que emula certas práticas de atos solenes e de atos negociais do ponto de vista da autonomia coletiva. E qual é o problema disso? É quando você inserir em certos ambientes laborais autonomia individual para cuidar de cláusulas acerca da jornada de trabalho, você pode ter incremento quantitativo ou qualitativo da jornada de trabalho, o que, no caso de alguns setores da economia agrária brasileira, pode ser particularmente arriscado. Você tem uma coisa que, ainda absolutamente controvertida, mas há uma indução expressa na norma em abstrato de que as horas de trajeto estão extintas, sem perquerir da boa-fé objetiva do contratante. Não sei como os advogados e os juízes vão tratar disso. Como é que a jurisprudência vai se comportar disso? Lembrando que a ideia de hora de trajeto foi uma construção jurisprudencial a partir da constatação da violação da boa-fé objetiva de quem, porque pratica atividade em local distante, arregimenta pessoas. Não foi a lei em abstrato que criou esta disposição normativa. Foi exatamente a forma de viver dos brasileiros interpretada pelos tribunais. Você tem o risco que decorre da ampliação da terceirização. Vejam só, voltando à nossa norma hipotética fundamental, que é o Tratado de Versalhes, lá se proíbe a intermediação de gente. Lá se proíbe. É a norma que funda o direito do trabalho, em 1919, proíbe a intermediação de gente. Então, quando a gente fala de terceirização, geralmente os especialistas estão falando de venda de especialização do trabalho. Se, no entanto, a sociedade interpretar que isto é autorização para o merchandising, nós teremos uma consequência brutal no âmbito das relações de trabalho, principalmente no setor rural. E quais são as consequências simbólicas disso? Porque isso aumenta o poder do traficante de gente. Não é? No momento que o marco regulatório, em tese, amplia a possibilidade de intermediação, né, toda a estrutura de tráfico de pessoas, que hoje não é uma coisa local nem regional, né, desborda até do âmbito nacional, passa a se sentir mais reforçada para desenvolver suas atividades. A prevalecer, né, então, a tese, essas duas teses, da exclusão do tempo de trajeto da jornada e a prevalecer a tese do uso no âmbito da autonomia individual, da modulação e da compensação da jornada, nós teremos, então, uma dificuldade para usar alguns dos conceitos do artigo 149, ou seja, a jornada exaustiva, que seja em sua dimensão quantitativa, seja em sua dimensão qualitativa. Mas, de todo modo, nós temos ferramentas, né, que serão, com certeza, utilizadas ao longo do tempo pelos atores sociais e, principalmente, pelo Poder Judiciário. São várias, vou apenas elencar algumas para vocês, porque isso busca também prevenir litígio. Não é? Então, se é verdade que, em abstrato, muitas regras foram modificadas, a norma hipotética fundamental
seja ela, se a gente perquirir o Tratado de Versalhes de 1919, seja, né, o fato de que o próprio Brasil constitucionalizou o princípio da proteção no seu caput do artigo 7º da Constituição, nós teremos, então, um reforço do uso da hermenêutica histórica e da hermenêutica sistemática no combate a práticas que visem degradar o ambiente de trabalho e degradar o ser humano. Provavelmente, nós veremos mais litígios em que se discutirá as cláusulas constitucionais que vedam o retrocesso social, qualquer que seja a abrangência que nós demos ao artigo 5º e ao artigo 7º nesse particular. E, com certeza, né, será do uso da comunidade jurídica cada vez mais a compreensão de que a liberdade material integra, né, reforça a liberdade formal. E, portanto, sempre que a liberdade material estiver sendo negada, né, negligenciada, por conta da liberdade formal que foi exercida na pactuação, nós teremos um novo argumento para detectar da vulnerabilidade da população, afastar comportamentos que busquem trazer para o âmbito da sociedade brasileira a negação do nosso compromisso institucional, que me parece continua a ser, não é, promover a vida de todos os cidadãos brasileiros e permitir que eles fruam a liberdade e os seus direitos fundamentais de modo amplo na nossa sociedade. Era essa informação que eu queria passar para vocês e em reforço àquilo que o presidente do comitê já transmitiu a vocês e agradecer pela paciência dos senhores. Muito obrigado. Para finalizar, gostaria de só me esquecer de um detalhe. Essa série de depoimentos já estão disponíveis no YouTube e no Facebook. Quem tiver interesse, quem não assistiu, e teremos outros, a cada semana iremos inserir um depoimento de um colega aqui. E, finalmente, também, se houver alguma denúncia, nós temos um e-mail também do nosso comitê, está inserido lá no site do nosso tribunal. É o CTTP, uma sigla, minúscula, @trt15.jus.br. Então, ali nós trataremos eventuais e tratamos denúncias, inclusive trabalho, não só trabalho escravo, discriminação, etc. Bem, acho que nós cumprimos aqui o nosso tempo, né, Barberino, que foram nos dados 20 minutos, né? Eu não sei depois se teremos que pagar alguma penalidade, aí por isso, né, Edmundo está ali, não sei, tem o corregedor, doutor Edmundo, a coisa está meio complicada, talvez tenhamos que pagar alguma penalidade, mas acho que não passamos, não. Mas, enfim, era quando nós solicitamos a comissão de organização desse evento, nós solicitamos um espaço para que pudéssemos transmitir fazer algumas colocações aos senhores. Então, agradeço a todos aqui pela atenção e uma boa tarde. Vamos prosseguir, então, com o nosso Congresso Rural. Dando sequência à nossa programação, teremos agora o segundo painel, intitulado Duração do Trabalho no Meio Rural, Aspectos Pessoais e Econômicos. Para compor a nossa mesa de trabalhos, convidamos a doutora Eneida Melo Correia de Araújo, doutor Paulo Sérgio Pimenta, e para coordenar os trabalhos, o excelentíssimo desembargador, diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho. Boa tarde a todos. Dando início, então, ao segundo painel do nosso congresso, duração do trabalho no meio rural, aspectos pessoais e econômicos. Como nós adiantamos ao início do congresso, na nossa primeira fala, um dos desafios desse nosso evento é tentar assimilar aquilo que, dentro do contexto da modificação da legislação, dentro do contexto da reforma trabalhista, poderia ou não ser potencialmente aplicável à esfera do trabalho rural, à realidade da relação de trabalho dependente no meio agrário. Nós devemos lembrar que a reforma foi feita dentro do âmbito da CLT.
E a CLT, historicamente, por disposição do seu artigo 7º, ela a princípio não se estenderia ou não se aplicaria aos trabalhadores rurais. A CLT ela tem 3 exclusões clássicas do seu âmbito de abrangência: empregados domésticos, servidores públicos em sentido estrito, ou seja, funcionários públicos, e os trabalhadores rurais. E não é apenas no Brasil que existe essa distinção. Se nós somos aqui num país com uma realidade socioeconômica similar à nossa, que é a Argentina, eles também têm lá, na Lei de Contrato de Trabalho, seu artigo 2º, uma distinção exatamente igual, essa tríplice distinção. Exclui do âmbito de incidência domésticos, funcionários públicos e trabalhadores rurais. E no que se refere aos trabalhadores rurais, a legislação argentina tem um detalhe interessante que ela diz o seguinte: ela diz que essa lei geral será, porém, a eles aplicável em tudo que resulte compatível e não se oponha à natureza e modalidades próprias do trabalho agrário. Algo similar ao que diz aí o artigo 1º da Lei 5 da Lei do Rural, né, a Lei 5889/63, quando fala que a CLT será aplicável desde que não haja colisão com os preceitos específicos da Lei do Trabalho Rural. E aqui, então, quer dizer, o que nós vamos ter de diferente, né, nesse contexto todo é que, como o trabalhador rural ele sempre esteve um pouco atrás do urbano no que se refere à aquisição de direitos, notadamente antes da Constituição de 88, tudo aquilo que vinha para o urbano havia uma tendência em ser incorporado ao patrimônio jurídico do rural. Quer dizer, havia essa tendência. Por quê? Porque o urbano estava sempre à frente do rural. Então, algumas coisas eram aproveitadas, outras não. Essa tendência ela ficou mais forte após a Constituição de 88. E agora, com a reforma, talvez nós tenhamos um ponto de inflexão que vai fazer com que esse fenômeno se reverta. Por quê? Porque a reforma, o eixo principal dela, ninguém nega, é relativizar, flexibilizar, em alguns casos, eventualmente até suprimir. Então, se essa marcha atrás que foi dada na CLT se aplica ou não ao rural, isso é uma questão que nós vamos tentar, teremos de pelo menos tentar enfrentar, né? E um ponto que eu já adiantaria aqui, que me parece que é muito emblemático nesse aspecto, é das horas em itinere. Se elas teriam ou não sido revogadas no âmbito do trabalho rural. E para tentar enfrentar de alguma maneira tudo isso, nós temos aqui nossos 2 ilustres palestrantes, que muito gentilmente atenderam ao nosso convite, a desembargadora Eneida, do TRT de Pernambuco, o desembargador Paulo Sérgio, do TRT de Goiás. A nossa primeira palestrante, ela é graduada em Direito, mestre e doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de Pernambuco, integra o Instituto Ítalo-Brasileiro de Direito do Trabalho e do Instituto Pernambucano de Direito do Trabalho, é desembargadora na 6ª Região desde 1999, foi corregedora e diretora da Escola Judicial daquele tribunal, atual integrante do Conselho Consultivo da Escola Judicial do mesmo tribunal, foi desembargadora do TRT6, foi coordenadora do Coreprecor, no exercício de 2010, é professora de Direito do Trabalho no curso de graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, foi ouvidora também do TRT6 e autora de obras didáticas diversas, né, teses e monografias jurídicas premiadas. Então, doutora Eneida, muito obrigado por haver aceitado nosso convite, e a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o honroso convite que me foi feito pelo desembargador, presidente dessa corte, desembargador Fernando, pelo diretor da escola, pelo meu amigo Giordani, em suma, todos que integram este tribunal magnífico e que eu, inclusive, tenho a honra de pertencer um pouco na medida em que me foi concedida uma medalha tão expressiva que é a do tribunal desta região. Achei muito importante estar aqui desde cedo para ouvir os que nos antecederam, ou seja, a própria abertura do evento pelo desembargador Fernando, quando ele mostra com clareza o perfil do direito do trabalho e a sua importância social. Também me tocou profundamente
a missão que foi feita pelo diretor da escola, o desembargador Manuel, no tocante à diferenciação do trabalho rural. E não somos nós que a fazemos, e não é o legislador que a cria de uma forma, a estabelece de uma forma artificial, se debruçando na realidade rural, que podemos avaliar essas diferenças. Daí porque me parece que vamos ter que retomar aquelas lições dos bancos de escola, quando tínhamos a teoria geral do direito, quando precisávamos nos aprofundar na interpretação jurídica, matéria que foi, inclusive, também hoje aventada pelo desembargador Cláudio Armando. E isso porque toda norma requer interpretação. Não é porque esta da reforma, que não foi trazida assim no momento adequado, que não era uma reforma dos nossos sonhos, não que não precisássemos retocar algumas coisas na CLT, que, aliás, ao longo dos anos, vem recebendo uma série de adequações à luz da realidade social e das várias injunções internacionais. Não só as injunções econômicas, como aquelas decorrentes da nossa aliança, da sólida aliança com a Organização Internacional do Trabalho, que estabelece, mediante convenções e recomendações, uma série de normas fundamentais e que nós, brasileiros, ou seja, o nosso ordenamento jurídico brasileiro, vem lentamente inserindo, não é? Ora mais cedo, ora mais tarde. Mas tentando fixar essa ideia que o doutor Manuel mais de uma vez externou, tanto na abertura como agora, da diferença do trabalho rural, que eu procurei fazer um destaque neste tema, que, por coincidência, também foi o dele. E até eu disse a Jordane, quando ele me ligou, o que mais me preocupa nisso tudo são as horas ínteres. São elas que são, para mim, um dado assim relevantíssimo e que vão nos impor, e isso é bom, estudar sempre é importante, e que vão nos impor essa retomada de estudos, interpretando o direito à luz dos princípios, dos tratados internacionais que assimilamos na nossa ordem jurídica e que não foram derrogados, e na própria Constituição Federal. E porque temos que retomar, que eu peço aos senhores que eu retome uma leitura que fica guardada nos nossos corações e que faz, ao mesmo tempo, nos lembrar de que é preciso lutar pelo direito. É preciso lutar pelo direito dia a dia, em que local estivermos. Nos bancos de escola, como juízes, como advogados, como cidadãos, não é? Criando a possibilidade de um crescimento do ordenamento jurídico. Então, esta norma nos é muito cara, e sei que todos a conhecem, mas tem sido comum eu a repetir em alguns eventos, e se alguns estiveram em eventos que eu também estive, ela está sendo uma verdadeira oração para mim. Além da oração dos amigos, para que tudo transcorra bem hoje, esta é uma verdadeira oração para mim. Ela começa assim: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos da pessoa resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que as pessoas gozem de liberdade de palavra, de crença e de liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum, considerando essencial que os direitos da pessoa sejam protegidos pelo império da lei, para que a pessoa não seja compelida, como último recurso, à rebelião contra a tirania e opressão, considerando essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações,
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em colaboração com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais da pessoa e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno compromisso desta Carta, é que estabeleceram os seguintes direitos, e aqui eu pensei apenas um deles, que diz respeito à nossa palestra, que é, no artigo 24, toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Então, se trata de um direito fundamental do homem, e aqui pouco importa que seja o homem trabalhador urbano ou o homem trabalhador rural, se trata de um direito fincado em um documento fundamental que os senhores já identificaram, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, de 1948, ou seja, tem quase 70 anos, que todos os homens têm direito a repouso, inclusive alimentação razoável das horas de trabalho. Duração de trabalho, portanto, senhores, é um tema assentado em normas de direito internacional e se trata, sem sombra de dúvida, de direitos humanos. Logicamente que essa maneira de expor, que essa tônica conferida a esse tema não está afastada de outros direitos fundamentais e que foram construídos ao longo da história. Porque, efetivamente, salário, remuneração justa, que aqui na Carta também dos Direitos Humanos está realçada como um dos direitos fundamentais, e a duração do trabalho, uma duração razoável do trabalho, atende aos postulados, não só da dignidade humana, mas como bem assentado hoje pela manhã pelo desembargador Fernando, ao próprio progresso social. O homem em situação de desgaste, em situação de perda, em situação de incapacidade física e mental de produzir, ele não só compromete a sua saúde, daí a natureza do direito do homem, da natureza do direito humano, como compromete a possibilidade de progresso na empresa onde presta serviços ou para a própria sociedade. Os senhores já conhecem, e eu não preciso repetir, que a perda de um elemento, a perda de um indivíduo, a perda de um trabalhador se traduz numa perda expressiva, não só do ponto de vista pessoal dele como ser humano, mas de toda a coletividade na qual ele está inserido, sua família, na empresa e no próprio Estado. Todos nós conhecemos a necessidade de proteger o indivíduo, o trabalhador que se submete a situações perigosas e nocivas de trabalho que lhe fazem perder a sua integridade física e mental. Senhores, efetivamente, essa história de proteção à duração do trabalho, ou essa história da limitação do direito do trabalho, ela, como mencionado hoje pela manhã, é antiga. Não se tinha condições nos países de se estabelecer, isso já falando na idade contemporânea, de se estabelecer um limite razoável de trabalho. Não obstante se tivesse ciência dos vários ângulos que a necessidade de uma duração razoável de trabalho é importante para o ser humano, limitações que atendem ângulo moral, ângulo fisiológico, ângulo religioso, ângulo social e, sobretudo, ângulo econômico, que é a ênfase que está sendo dada neste painel, preocupação pessoal e preocupação econômica. Foi longa e lenta a luta de todos os países do mundo para se estabelecer uma jornada de trabalho.
Não se precisa remontar a história para se lembrar de que foi pontual efetivamente, tanto em países como em relação aos sujeitos beneficiados, a fixação de uma jornada de trabalho. Menores, mulheres, limites de 12, 10 horas de trabalho. Depois, em alguns países, como Itália, França, Inglaterra, que foi uma das primeiras a se preocupar com isso, mas não existia ainda, do ponto de vista internacional, uma delimitação capaz de fazer com que os países se unissem neste tema que está assentado efetivamente em direitos humanos. Em 1919, como todos sabemos, a OIT, criada ali após o Tratado de Versalhes, ela estabelece como um dos seus 9 princípios a necessidade de se fixar uma jornada de trabalho. E essa jornada máxima seria de 48 horas semanais. Paralelamente, a OIT, que é importante que a gente mencione esse aspecto, para não perdermos o viés da nossa ordem nacional, do nosso direito interno, paralelamente, a OIT promove uma série de investidas, uma série de trabalho contínuo, ininterrupto, no sentido de que estas jornadas pudessem ser reduzidas. E, não obstante tenha sido promulgada uma convenção, esta não conseguiu adesão unânime ou expressivamente majoritária, a ponto da OIT partir para uma recomendação, que foi a 116, no sentido de conclamar as nações que integravam a OIT para que fossem reduzidas paulatinamente essa jornada de trabalho. Em específico, no nosso país, a partir de 1988, nós tivemos a consagração ou a vitória de uma redução dessa jornada para 44 horas semanais. E o que poderíamos compreender como sendo duração de trabalho, a integração desse tempo de trabalho? Neste ponto, o ministro Maurício Godinho Delgado tem uma análise muito interessante e que me parece adequada ao tema. Ele diz que 3 critérios, no livro dele de Direito do Trabalho, 3 critérios podem ser referidos. O primeiro deles, aquele do efetivo trabalho, em que o homem está realmente executando tarefas. Um segundo critério, em que o homem está à disposição do empregador. E esse à disposição do empregador se referia ao centro de trabalho. E ele até esclarece nesse ponto que centro de trabalho não significa exatamente estar no interior da empresa. Ele até explica que esse centro de trabalho, em alguns momentos, o legislador procurou mostrar que se distanciava um pouco desse centro de trabalho. E traz a hipótese, que eu não vou ler aqui, dos artigos que estão na CLT, referente aos ferroviários, e a outra situação alusiva ao trabalhador de Minas. O centro de trabalho, por exemplo, de quem trabalha em Minas é a sede onde está a mineradora, mas não é ali que ele executa a prestação de serviços. Ele vai até a boca da mina, até os subterrâneos da mina, para a realização desses serviços. É interessante que esses 2 exemplos que ele traz e que estão expressos na CLT, pela força, por certo, das situações que elas comportam, nos ferroviários, sobretudo, também pela força da categoria, dos mineradores, talvez, pela excessiva penosidade e insalubridade da sua execução de serviços. Pode ser comparável à situação do trabalhador rural. E aqui, senhores, todos sabem que eu não estou absolutamente tratando de situações desiguais. O trabalho rural é um trabalho excessivamente penoso, é desgastante. Ele cria uma série de fatores que complicam a realidade de vida do trabalhador. E eu aqui fiz questão, para mencionar essa situação do trabalhador rural, notas que extraí da plataforma do BNDES, sob o título Impactos da Indústria Canavieira, em que ele abre parênteses, poluição atmosférica,
ameaça a recursos hídricos, riscos para a produção de alimentos, relações de trabalho atrasadas e proteção insuficiente à saúde dos trabalhadores. Sou egressa, moro, trabalho num estado em que a cultura prevalecente é a da cana-de-açúcar. Aqui em São Paulo sabemos também, em inúmeras situações, que esta é uma cultura próspera. Não é a única, a minha é praticamente única. É um estado do Nordeste, Pernambuco, em que a lavoura da cana-de-açúcar é o trabalho agrícola prevalecente. E aqui ele diz o seguinte: o excesso de trabalho de quem trabalha nesta situação, e que muitas vezes é incentivado pelo empregador para mais produzir, com a utilização dos chamados repositores energéticos. Esse excesso de trabalho, que está associado a longas jornadas, porque para produzir eu fico mais tempo no trabalho, sob sol inclemente e a posição inadequada resultam em distúrbios hidroeletrolíticos, cujos episódios de gravidade crescente se manifestam na cãibra à morte por parada cardíaca. A realidade do trabalho rural, realidade das minas, realidade das ferrovias, entre outras realidades, mas duas delas já comportam proteção especial dentro da legislação trabalhista. Quando as câimbras são fortes, continua a matéria, e frequentes, seguidas de tonturas, dor de cabeça, vômito, convulsões, os trabalhadores denominam esta condição, situação de birola. O esforço para cortar mais e mais cana e aumentar os ganhos, não por ambição pessoal, mas por necessidade de sobrevivência. Muitos trabalhadores de Pernambuco e do Nordeste, de Alagoas, Paraíba, vêm para São Paulo para que passarem alguns anos para ganhar algum dinheiro e voltarem para as suas cidades. Pela grande quantidade que tem de trabalho e pela necessidade de, o quanto mais cedo puder voltar, mais produzir diariamente, mais jornada de trabalho. O esforço para cortar mais e mais cana e aumentar esses ganhos provoca situações limites de desgaste, sendo constantes nos serviços de urgência e emergência a presença de trabalhadores reclamando de câimbras e vomitando após trabalho sol a sol e temperatura que pode chegar a 37 graus, à sombra. Também contribui para isso a própria roupa de trabalho, vestimenta pesada e fechada, que favorece o aumento da temperatura corporal, a perda de água e sais minerais, levando à desidratação. Algumas usinas fornecem no campus bebidas reidratantes para a mão de obra suportar o desgaste. Porém, mesmo com essas bebidas, no final da tarde e início da noite, principalmente nos dias mais quentes e secos, o que é comum no pico de safra da cana, é frequente que os ambulatórios desses hospitais fiquem repletos de cortadores de cana tomando soro. Trabalho, portanto, perfeitamente desgastante, trabalho penoso, aquele que está previsto lá na Constituição. E Cristiane Marques, uma escritora, ela comenta o seguinte, que é aquele relacionado à exaustão, ao incômodo, à dor, ao desgaste, à concentração excessiva, à imutabilidade das tarefas desempenhadas, que aniquilam o interesse, que leva o trabalhador ao exaurimento de suas energias, extinguindo-lhe o prazer entre a vida laboral e as atividades a serem executadas, gerando sofrimento, que pode ser revelado por dois grandes sintomas, insatisfação e ansiedade. Já é comum a referência ao uso de drogas no meio do campo, no trabalho rural. Já é comum essa referência, lamentavelmente. E nessa plataforma, Francisco Alves diz, só esses dados estatísticos, um trabalhador
que corta 12 toneladas por dia, caminha 8.800 metros. Despende 133.332 golpes de facão e faz aproximadamente 36.630 flexões e entorses torácicos para golpear a cana. Carrega 12 toneladas dia e tem uma perda média de 8 litros de água dia. Fica fácil assim entender o risco de morte por excesso de trabalho. Não precisa mencionar o tipo de habitação onde vivem, não preciso relembrar que estão ainda sujeitos a picadas de animais peçonhentos, a riscos de acidente pelo excesso de trabalho, decepando mãos, dedos, ou seja, de mutilações. E as precárias condições de vida, tanto de habitação, como do próprio modo de viver dessas comunidades. Acho, então, que é um trabalhador diferente. E acho que o desembargador Manuel tem razão quando diz o trabalho rural é um trabalho diferente. E acho importantíssima essa preocupação. Então, é trabalho penoso à luz das estatísticas, à luz da descrição desse trabalho. É um trabalho, portanto, protegido lá pela Constituição de uma forma especial, tal qual os insalubres e perigosos. É um primeiro marco normativo a extrairmos e a dele nos apropriarmos para uma interpretação sistemática dos dispositivos que são inerentes ao trabalho rural. E mais adiante, e isso me preocupa sobremodo, vem aquilo que eu chamo, e eu disse hoje a Fernando, de mestre dos mestres, que hoje já foi mencionado pela desembargadora Adriana, que é Márcio Túlio Viana. É uma pessoa adorável. É um nome que transborda o seu tribunal, que transborda a Minas Gerais. Isto para a minha introdução naquilo que é o tema da preocupação, que eu seccionei justamente das horas in itinere. Pode acontecer que o local de trabalho fique em lugar de difícil acesso ou não servido por transporte regular público. Aquela construção da súmula 90, inspirada no artigo 4º da CLT. O empregador, então, fornece condução aos empregados. Sim, porque se ele não fornecer, o empregador lá não consegue chegar. Muitas vezes o empregado lá não consegue chegar. Muitas vezes o empregado, ao ingressar no veículo fornecido pela empresa, que hoje, graças a Deus, são ônibus, mas já foram caminhões terríveis, em que os homens e as armas, ou seja, as máquinas, as peças de trabalho, se misturavam, as foices, as enxadas, todo o instrumental de trabalho estava ali, sofrendo, inclusive, acidentes no curso dessas viagens. Sofrendo acidente no curso dessas viagens. E, amigos, isso não faz muito tempo, não. Em 1980, eu era juíza em vara de interior, eu fui juíza quase 10 anos em vara de interior, e era assim que eles eram transportados. Aliás, não havia sequer estradas suficientes em Pernambuco para passar transporte. Nem é público, porque não passa. Esse transporte, esses ônibus que hoje as empresas, e aí as parabenizo, fornecem por imposição da própria legislação federal sobre circulação de veículos em rodovias. Mas, voltando a Márcio Túlio, o que ele diz? Quando isso ocorre, ou seja, o empregador fornece a condução, quando isso ocorre, é como se a fábrica se estendesse até o ônibus. Aquele centro de trabalho a que alude Maurício Godinho, aquele centro de trabalho, ele é como se estendesse até o local onde ele vai tomar o veículo, com destino ao ponto efetivo em que começará a prestação de serviços
que, repito, muitas vezes, lá em Pernambuco, eles não sabem qual é o engenho que vão trabalhar naquele dia. Quais os engenhos? Quais ele trabalhará? Então, é como se a fábrica se estendesse até o ônibus, seguindo os operários pela estrada afora. Durante o trajeto, eles já respiram um pouco de sua atmosfera. Não respiram mais aquela atmosfera do local onde residem, que hoje não é mais nas terras do empregador. Há muito, desde a década de 80, final da década de 70, os empresários não mais concedem moradia aos seus empregados, eles moram naquilo que eles chamam na rua. Na verdade, eles moram na cidade, mas eles chamam na rua, porque eles entendiam morar nas terras do empregador e morar na rua. Eles já respiram um pouco de sua atmosfera, sujeitando-se ao poder patronal. Esse não é um ônibus comum, essa não é uma condução comum. Esse não é um veículo de transporte rodoviário estadual, municipal, nem mesmo os alternativos. É um transporte fornecido pela empresa e que ela precisa fornecer. E é isso que os empresários têm que entender. Precarizar trabalho é prejuízo à economia, senhores empresários. É desumano, do ponto de vista da dignidade do homem, atropela o pensamento consagrado na Declaração Universal e é prejudicial à sua economia. E ele segue. Tanto é assim que, se um deles agredir o outro, pode ser despedido por justa causa. O que não ocorreria se estivesse em ambiente neutro. Ou seja, se ele estivesse em um veículo da linha de carreira, da linha normal, um veículo estadual, municipal, interestadual, intermunicipal, ou mesmo em um transporte alternativo. Essa imagem de Márcio Túlio me pareceu muito adequada para o tema alusivo às horas de percurso do trabalhador rural, sem perda de referência de outras situações que não sejam de rural, como é o caso do ferroviário, de Minas e de outras, em que o local é de difícil acesso. Mas aqui é fortemente claro o quê? Que se trata de um trabalho penoso, pelas descrições das atividades, pela realidade de sua prestação, merecendo, portanto, um tratamento diferenciado. E tanto foi assim que a jurisprudência dos tribunais, construída ao longo do tempo, editou, por fim, a súmula 90 naqueles vários segmentos, que eu também não vou ler para não demorar e ficar cansativo para os senhores, mas onde o centro de referência era sempre se tratar de local de difícil acesso, não servido por transporte e que o empregador fornecesse condução. Logicamente que o fornecimento de condução também é visto em outras atividades, mas elas necessariamente não se traduzem em local de difícil acesso. Tanto que o dispositivo geral, lá no nosso artigo 58, o atual mesmo, ele diz que o tempo de percurso não integra a jornada de trabalho. O local de difícil acesso é aquele que inviabiliza o ingresso do trabalhador nas dependências da empresa, ou, mais especificamente, para a execução dos serviços, se o empregador não lhe fornecer veículo, que é o caso do trabalhador rural. E aí, o artigo 58 atual, bebendo e inspirando-se na jurisprudência do TST, o que fez? Inseriu ali como uma exceção a esse chamado tempo de deslocamento, que é outro critério que Maurício Godinho traz e que diz que realmente, a regra geral, é que o deslocamento não seja constante, integrante da jornada de trabalho. Mas exceções existem, ora estão expressamente na lei, ora são extraídos da riqueza de uma cláusula aberta, que permite que o intérprete vá até ela e colha por adequação o conceito de à disposição do empregador. Esse é um deslocamento que se traduz como necessidade de ser interpretado como sendo à disposição do empregador.
Logicamente que, para tanto, não nos basta repelir a nova redação do artigo 58, parágrafo 2º, como se fosse uma negativa de aplicação do direito. Não é isso. É a razoável aplicação deste dispositivo, considerando as raízes, ou o fundamento primeiro do entendimento do que seja as horas de percurso como período que possa integrar a jornada de trabalho, tal como querido por essas duas situações, minas e ferroviárias, expressamente ali na legislação trabalhista, ora como extraído do conceito amplo do artigo 4º, tendo em consideração várias realidades que os trabalhadores se defrontam em razão da localização das empresas ou da modalidade de prestação desses serviços. Logicamente que se sabe que há trabalhadores que demoram 2, 3 horas para chegar todos os dias no seu trabalho, mas não é que seja local de difícil acesso, é que eles moram distantes das suas empresas. Também não é porque falte um transporte público regular. E quando os empresários, nessas situações, concedem esse transporte, o fazem para atender interesses recíprocos, mas também para ter na sua empresa um trabalhador assíduo, pontual, pouco cansado, pouco submisso ou capaz de estar em situação de risco numa rodovia estadual ou federal. Nós sabemos os inúmeros problemas que surgem dos deslocamentos diários para qualquer cidadão. Mas o caso do trabalhador rural, ele se insere nesse viés diferenciado, que é precisamente um deslocamento para um trabalho em condições penosas e que é executado para empregador que se situa em local de difícil acesso. Portanto, nós vamos invocar, dentro daquilo que eu falei para os senhores de uma interpretação sistemática, não só ao preceito que está no artigo 4º, e não só para dizer que esse artigo 58, que começará a vigorar, por certo, a partir do dia 11 de novembro, não se aplicará ao trabalhador rural, pelas características próprias do que seja tempo à disposição. Nesse terceiro critério que o professor Maurício Godinho Delgado tão bem dispõe, um deslocamento em que suas condições são específicas, em que o centro de trabalho nem sempre é aquele em que ocorre a verdadeira prestação de serviços. Então, na norma infraconstitucional, o artigo 4º seria o nosso referencial. É certo que o 58 ali veio inserir como tempo à disposição excetuado. Não se considera, regra geral, tempo à disposição, todavia, se o local for de difícil acesso. Mas não é essa a sua fonte primária. A sua fonte primária está no artigo 4º, em razão da especificidade desse trabalho. E mais, senhores, nós vamos não só para o artigo da Constituição, que prima pelo respeito às condições penosas de trabalho, resguardando-as de um tratamento diferenciado, mas vamos também para os princípios que são trazidos no bojo da Constituição e que se espelham na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se espelham no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, que é precisamente aquele que diz respeito ao respeito da dignidade humana, conferindo ao trabalho do homem uma série de garantias para uma prestação digna. Solidariedade, justiça social, dignidade, são expressões que nossa Constituição assimilou em vários dispositivos. No artigo 1º, no artigo 3º, lá no artigo 170, quando é conferida à atividade privada, à economia privada, a ênfase ou a prevalência na atividade econômica, mas diz, resguarda-se a função social desta propriedade.
E a função social da propriedade, que, logicamente, dentro do sistema capitalista, não pode alijar o lucro, nem aqui eu estou pregando isso, ao contrário, eu quero as empresas prósperas, vivas, com pouca recorrência à justiça do trabalho por dano moral, que é a grande problemática de quem descuida das regras alusivas à dignidade do trabalhador, por excesso de jornada, por insuficiência de recursos para o trabalhador capaz de promover uma verdadeira rede de proteção à segurança do trabalhador. Então, ao lado dessa função que a empresa privada tem, que é dessa função social, ela, para efetivamente desempenhá-la, não pode perder esses paradigmas. E onde estão realmente esses paradigmas? Lá, dentro da Declaração Universal, e que foram repetidos em uma série de documentos, série de tratados internacionais e em várias convenções e recomendações do direito do trabalho. Em especial, eu gostaria de mencionar para os senhores um aspecto que me parece relevante e que diz respeito à necessidade de lutarmos por esse direito. Citando Ehring, ele diz: desde o momento em que o direito não está mais disposto a lutar, ele se sacrifica a si mesmo, porque se lhe pode aplicar a sentença do poeta: é a última palavra da sabedoria que só merece a liberdade e a vida aquele que cada dia deve ganhá-las, por elas lutar, portanto, ganhá-las. E é por isso que é importante a gente ter em conta o ensinamento de Eros Grau. Ele diz, para muitas pessoas na sociedade, a lei é algo distante, alheado da realidade. E não é assim que a lei deve ser. A lei deve expressar justiça. E, no caso do trabalhador rural, se nós queremos uma lei, e lei deve partilhar com justiça todo esse referencial. Ela é apenas uma disposição normativa que se confere uma interpretação que lhe dê justiça, esse caráter de justiça, que assenta-se em princípios fundamentais. Essa situação de alheamento não pode conviver numa relação capital e trabalho, onde é fundamental que os indivíduos se reúnam, produzam e tragam realmente um aspecto de solidariedade. Não é à toa, por exemplo, que o ministro Celso de Mello, num belo acordo, ele diz que o princípio do não retrocesso social nos direitos fundamentais sociais é um dado inafastável de uma sociedade democrática. E eu acrescento, ele pode ser um caminho eficaz para o cumprimento dos valores fundantes, como são, por exemplo, os valores da solidariedade e da justiça que deve reinar numa sociedade. Solidariedade que é sinônimo de fraternidade e que já estava lá na Declaração de Direitos Humanos colocada como um aspecto fundamental. E o que é essa solidariedade? É sabermos nos ver no outro. É sabermos identificar em cada um de nós o outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro, a angústia do outro. Como não ver, portanto, que a realidade do trabalhador rural é inteiramente diferente da maior parte das realidades ou do modo de prestação de serviços do meio urbano? Impossível, senhores. Por isso que aqui eu trago, e já partindo para terminar, esta referência básica. Ao interpretar a lei, que deve ser interpretada, tenho em conta a sua adequação com a ordem jurídica como um todo. Não basta uma interpretação meramente gramatical. Ali o dispositivo está dizendo que hora de percurso, qualquer que seja, como a cumpra, forneça ou não condução, ela não se integra na jornada de trabalho. Essa é uma primeira visão incapaz de conferir o sentido completo que está, quer na norma infraconstitucional, no artigo 4º, quer caminhando mais acima
para a própria Constituição Federal. Como permitir acordos e convenções coletivas para jornadas excessivas? Como transigir nisso? Como entender que é válido um acordo que estabeleça jornada de 12, 14, 16 horas para um trabalhador rural? Não vejo como. Não vejo como. Se em algumas categorias os trabalhadores concordam, assentem que os seus sindicatos celebrem essas jornadas exaustivas de 12 por 36, porque atendem aos interesses de sua profissão, como, por exemplo, pessoal de enfermagem, vigilantes, não é o caso em absoluto, pelas descrições do exercício dessa atividade. O modo de vida do trabalhador rural, as condições de trabalho deste trabalhador não autorizam a que a gente interprete que qualquer que seja a atividade se possa fazer uma negociação capaz de permitir uma jornada exaustiva, nem muito menos se retirar do percurso essa contagem de tempo, porque ali já se diminui o tempo em que ele está efetivamente prestando serviço. É menos acidente, menos doença, menos lesões à vida de um trabalhador. Miremos nesses focos e façamos cumprir a lei que juramos cumprir, com a interpretação de acordo com a ordem sistemática. A jurisprudência haverá de retomar o caminho da dignidade. A jurisprudência haverá de mostrar que a realidade do campo merece uma interpretação tal qual está lá no artigo 9º e como foi conferida pela súmula 90 do TST. Confiramos dignidade a essas relações. Todos teremos a ganhar, sociedade, empresários e trabalhadores. Todos teremos muito a contribuir para que esse país possa ser efetivamente um país digno de se dizer que aqui reina a justiça social, que aqui se trabalha em condições de solidariedade, de dignidade e, sobretudo, de compreensão que, sem isto, ruinará, sem dúvida, os alicerces de um Estado democrático de direito. Obrigada. Muito obrigado, professora, pela clareza, consistência da exposição. De fato, essa questão de ser a realidade do trabalhador rural uma realidade diferente, a professora mencionou especificamente o caso do cortador de cana, e pesquisas efetuadas nessa área indicaram que ele tem que realmente ser um superatleta. Tem que ser um superatleta, porque o desafio que ele tem no exercício cotidiano da sua atividade, desafio físico, né, é superlativo. São situações realmente peculiares, aquelas que nós encontramos no âmbito do trabalho rural. Hoje de manhã eu falei do decreto do imperador Constantino, que criou o direito ao descanso dominical para o urbano, mas mandou o trabalhador rural para o campo no dia de sol. Claro que de Constantino para cá muita coisa mudou, mas algumas coisas seguem da mesma maneira. Ainda hoje, o trabalhador rural ele tem mais dificuldade de acesso ao seu local de trabalho. Ainda hoje, o trabalhador rural ele tem menos condições de obtenção de informação. Ainda hoje, a área rural ela é menos atingida pela atuação dos órgãos de fiscalização do Estado. Quer dizer, nada disso mudou. E eu gostaria, né, antes de apresentar aqui o meu querido amigo Paulo Sérgio, de brevemente comentar um caso da minha carreira profissional que me marcou bastante e eu acho que tem a ver com esse tema. Meados da década de 90, eu era juiz de trabalho aqui em Matão, na Vara do Trabalho de Matão, Junta de Conciliação e Julgamento na época de Matão, que era uma sede própria, uma pequena sede própria, e em frente à nossa sede, bem em frente, havia um galpão. Havia um galpão. Esse galpão, às vezes, ficava desocupado, às vezes havia alguma atividade empresarial ali. Nessa época, ele estava desocupado. Um dia eu estava chegando ao trabalho e eu percebi que havia cerca de 80 trabalhadores em volta do nosso policial militar, que nos dava assistência ali na época. E eu levei um susto. Eu pensei, nossa, mas
Quantas audiências eu marquei hoje? Não tem tanta testemunha assim, não é possível, né? Não tem. Acho que eu me enganei da pauta, né? E aí, conversando com o PM, ele disse, não, doutor, esses trabalhadores, eles foram trazidos à noite do Paraná para trabalhar na colheita da laranja aqui da região. Foram alojados nesse galpão aí na frente, sem água, sem luz, sem comida. Amanheceu o dia, eles viram no prédio bem à frente, lá, em letras douradas e garrafais, Justiça do Trabalho, e aí eles vieram, então, perguntar, né, se eles tinham ou teriam algum direito. Nós chamamos a polícia e deu trabalho para convencer os policiais que havia um crime ali. Eu me recordo bastante bem que o meu oficial de justiça, que hoje é juiz do TRT 18, eu me lembro direitinho dele abrindo o Código Penal para mostrar para o PM, olha, tem um crime que está previsto, sim, né? Eu não sei se existe ainda, mas naquela época havia. Né? E, né, notem, isso não aconteceu em algum local muito distante ou um rincão isolado. Isso aconteceu no centro do estado de São Paulo, na frente de um órgão da Justiça do Trabalho, literalmente embaixo do nariz do juiz de trabalho, que por acaso era eu. Quer dizer, então, né, nós podemos observar que essa realidade, ela está presente, ela não pode ser ignorada.